Fala, meus jovens! Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que vai filtrar suas operações, mostrar as melhores regiões, vai melhorar sua leitura e vai fazer com que você tenha precisão para operar qualquer coisa. Literalmente. Retração de vela, movimentação, qualquer coisa mesmo. Esse aqui é o BT Volume Modo 4. Sim, eu sou péssimo com o nome e esse aqui também foi o João que deu, então vocês podem culpar ele. Essa ferramenta, basicamente, ele é um volume, né? Eu vou mostrar aqui, explicar para vocês mais passo a passo, mas ele é um volume normal, você tem a leitura do volume prática, só que você tem, como vocês podem ver, essas colorações. E isso aqui, basicamente, é as velas que a gente tem maiores agressões. Então, você consegue olhar para o gráfico, além de saber o volume em si, você consegue saber o desempate, você consegue saber quem estava ganhando aquela posição ali, né? Então, vamos lá, eu vou explicar aqui um passo a passo para vocês que estão aí operando outras coisas. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu coloquei ali dentro do grupo da ADT, né, onde é que você pode assinar as ferramentas, o link vai estar aqui embaixo, e perguntei o que eles usavam, né? E boa parte das pessoas responderam que está operando retração vela-vela e movimentos inteiros, fibo, projeção, entre outras coisas. E essa aqui é a ferramenta que a gente usa para as duas coisas. Eu acho que hoje ela acaba sendo a ferramenta coringa aqui. Sem essa ferramenta e o BTR, meio que eu não me sinto tão tranquilo em operar assim. Vamos lá. Como vocês podem ver, a cor aqui ela varia em alguns tons. Então pensa. Aqui, você tem o volume normal da barra, você tem as informações de volume, então você consegue fazer a leitura sobre oferta e demanda de forma muito fácil, muito tranquila. E junto disso, você tem uma regra de coloração. Então pensa, além de você saber o quanto foi negociado, você vai conseguir ter uma noção do quanto desequilíbrio aconteceu. Então, se eu tenho muita compra, eu tenho um volume alto e muita compra, eu consigo ter a noção de que naquele momento a gente teve um fluxo comprador forte, a gente teve um interesse maior da parte compradora ali. Agora, se eu tenho um volume muito alto, mas ele está neutro, significa que naquele ponto a gente teve uma disputa, que naquele ponto a gente teve uma briga, né? E ficou bastante equilibrado. Então você está no momento de indecisão. E a mesma coisa, às vezes pode acontecer, ou a mesma coisa. E ao contrário, pode acontecer, por exemplo, de você estar no movimento em alta, só que aí todas as barras com maior interesse são vendedores, mostrando ali que naquele ponto as pessoas estavam vendendo, que começou a entrar um interesse vendedor maior e talvez tenham parado de ofertar e por isso o mercado continua essa movimentação, entendeu? Então, essa leitura você consegue fazer muito fácil com essa ferramenta. Quando você ativa ela tem essa regra de cores que eu comentei. Então, você vai na cor verde, você vai de um verde clarinho até um verde escuro. Então, significa que o quanto desequilíbrio, quanto de realmente interesse o comprador teve nessa disputa. E o vermelho, né, como vocês podem ver, sai desse rosinha aqui até um vermelho extremamente escuro. E, de novo, isso é o desequilíbrio. Então, não impacta o volume. Você vai conseguir ver o volume normal e vai conseguir ver essa regra de coloração ao mesmo tempo sem que atrapalhe. Então, pensa, por exemplo, Bruno, eu opero movimentação. Eu opero baseado em FIBO, por exemplo. Aqui a gente tem uma oportunidade muito bonita. A gente tem uma correção de movimento forte e ele voltou em exaustão nessa correção, né? Então a gente tem a estrutura sendo quebrada aqui. Ele perde esse movimento aqui para baixo. Você poderia traçar uma FIBO daqui para cá e pegar as correções acima aqui nos níveis, né? Nesse caso ele voltou em exaustão. Então tem algumas outras coisas aqui que facilitam melhor a visualização. Agora, imagina, eu sei que isso aqui é uma região boa, mas quando ele caiu, realmente tinha venda? Ó, vamos observar todo esse movimento de queda aqui, ó. Repara que, se você for olhar aqui embaixo, nesse momento aqui, ó, nessa regiãozinha, a gente tinha uma regra de coloração em vermelho muito forte. Então, nesse ponto aqui, ó, tivemos venda de forma muito agressiva. Nesse ponto aqui específico. E se eu quiser saber exatamente o ponto que houve mais agressões, que teve mais venda e tudo mais, é só observar pela própria cor. Então tá vendo que a barra que deu início a essa coisa toda, que fez com que tudo começasse realmente aqui, foi essa barrinha aqui. Ela foi o start da coisa toda, foi nela que todo o movimento se iniciou. Então já estava meio que na cara que o movimento era de queda a partir desse movimento, né? E provavelmente aqui vai ser a principal região para trava do preço. Se você agora observar, por exemplo, aqui para baixo, a gente tem um movimento que ainda está em queda, mas repara como que aqui, ó, a gente tem muito mais compra do que venda.
Significa que conforme ele ia caindo, começava a entrar um fluxo comprador. As pessoas compravam, paravam de comprar, compravam, paravam de comprar. E você consegue fazer essa leitura de forma muito fácil. Ou seja, se eu estiver buscando operações de retração na correção do movimento, eu consigo validar se aquela região é compradora ou vendedora, simplesmente olhando a região do volume. Tá? Então, olha como que aqui, por exemplo, ó, se você observar todo esse movimento aqui em cima da minha câmera, nessa faixa aqui, você praticamente não tem tanta compra assim. Né? Então, minha câmera está exatamente na frente, né? Pera aí, deixa eu voltar o gráfico um pouquinho. Aqui. Se você observar aqui, ó, nessa região aqui, ó, você praticamente não tem tanta compra assim. Se você observar o volume, a regra de coloração aqui está bem fraquinha. Ou seja, tinha mais compra do que venda, mas mesmo assim não foi tanto assim. E muito pelo contrário, quando chegou nessa queda aqui, a gente teve esse volume com a regra de coloração vermelha muito mais forte, mostrando que teve muita agressão em venda, provavelmente as pessoas foram absorvidas aqui, e subiu pela falta de oferta. As pessoas só pararam de ofertar. Então, olha a diferença de você conseguir bater o olho e saber que essa região aqui é uma região que as pessoas não tinham mais interesse em vender, e nesse momento aqui na frente, aqui as pessoas agora estavam comprando. É isso aqui que faz a coisa ser absurda, porque além dessa leitura de entender os pontos, eu consigo entender todo o contexto. Eu sei que aqui voltou por um motivo e aqui voltou por outro. Se você fosse apostar o seu dinheiro, literalmente, eu bato o martelo e falo, ó, vai subir, você acreditaria em qual? No movimento onde as pessoas só pararam de vender, e se voltarem a vender pode continuar caindo, ou no movimento onde as pessoas estão realmente comprando e você consegue ter a certeza disso. Entendeu? É para isso que essa ferramenta serve. Nesse caso aqui, por exemplo, né, se a gente fosse fazer alguma operação, eu conseguiria saber que essa zona aqui, ó, antes mesmo de tração a fibra ou coisa do tipo, que essa zona aqui, ó, é a região onde tem mais venda, que aqui é um ponto que provavelmente vai ser o ponto mais forte daquele movimento. Se você pegar agora pela regra de coloração, essa barra que foi a maior de todas, tá vendo? Vai dar exatamente nessa barrinha aqui. Agora é só você estender essa região e observe o que acontece. Ó. Olha só como ele deixa a retração, aí ele volta, sobe, chega na mesma região, sente efeito e volta a ter venda, tá? Volta a ter venda nessa base de preço. E agora, mesmo o mercado ainda subindo e tudo mais, mas né, a gente ainda tinha oferta aqui. Tá? Ainda tinha oferta aqui. Isso aqui, o mais legal de tudo, se aplica a qualquer gráfico. Então, por exemplo, aqui a gente tem o euro-dólar. Olha aqui o euro-dólar no passado, tá vendo? Onde que enchia as regiões aqui? Aqui tá com todas as ferramentas, tá? Então, se esforça um pouquinho mais para olhar aí. Aqui, durante essa movimentação de alta, tá vendo? A gente não tem um fluxo comprador de forma contínua. Ele foi tendo em pontos específicos, que no caso foi essa barra, essa barrinha, essa outra barra aqui, que foi onde o preço travou o tempo inteiro, essa, que deu start para a continuação do movimento, e essa daqui, que foi essa aqui que fez aquela virada lá para cima. Depois disso, repara que durante toda essa correção do movimento, a gente não tinha compra. Não entrou um fluxo vendedor forte para caramba, mas também não tinha compra. Agora, pensa assim, se eu pego agora e marco esse ponto sendo nosso ponto de controle, na nossa região principal de compra, por exemplo, olha só, olha na frente, ó. Olha o ponto que ele volta exatamente e olha como que o fluxo comprador começa a ficar mais presente aqui nessa baixa de preço, ó, fazendo deslocamento do preço, tá? Então, de novo, você pode aplicar isso em qualquer situação. Por exemplo, no nosso caso aqui que a gente estava falando da FIBA, né? Poderia aplicar aqui a FIBA automática lá, dá um clique. Olha só como que já está validado para a gente, ó. Essa aqui é a nossa principal região e está em cima de uma 78 da FIBA. Então essa região de 78 está validada como um ponto bom. Se ela tivesse acima da 78, eu ia buscar pegar a operação acima da 78 e não na FIBA em si. Eu conseguiria fazer esse filtro de uma forma muito mais fácil, né? Deixa eu caçar um outro ativo aqui, que a gente tem um movimento um pouco mais forte agora. Talvez, sei lá, esse GBP-JPY aqui, ó. Pronto, aqui, ó. GBP-JPY. Olha só, deixa eu tirar aqui o efeito. Ó, de todo esse movimento, presta atenção. Em todo esse movimento aqui que a gente tem, quais são os pontos que a gente tem um fluxo comprador mais forte? A gente teve aqui, nesse fundo, e depois nós tivemos aqui, nessa barrinha. Duas barrinhas seguidas, né, com fluxo, volta tendo oferta, e aqui a gente continua feito de compra. Se você marca esse ponto nessa região aqui, ó, eu vou marcar aqui toda essa região aqui provavelmente vai ser a região que o preço trava. Bruno, posso marcar só a barra, por exemplo, a barra de que teve esse maior fluxo comprador-vendedor? Pode sim. Então você poderia marcar tanto essa barrinha, tá? Essa barrinha aqui, exatamente essa barrinha, ou essa barrinha aqui em cima, tanto faz. Então você teria essa região, um segundo, você teria essa região dessa barrinha, e você teria
região dessa barrinha pequenininha aqui também. Se você quiser marcar só o corpo dela, ou só o pavio, ou coisa do tipo assim, né? Você tem essa região. Olha só aonde que o preço trava. Cravado, de novo. Se você pega aqui toda a estrutura para baixo, mesma coisa. Compra aqui, compra aqui, compra aqui. Exatamente os pontos de teste que o mercado acaba fazendo. Dito isso, agora que você entendeu isso aqui, ainda tem uma coisa mais legal ainda dessa ferramenta, que para mim aqui é que faz tudo ficar até mais fácil. Eu não uso, tá, no dia a dia, porque no dia a dia eu uso aqui o BTA para fazer essa coisa, mas para o pessoal que está operando OB de uma forma muito mais simplificada, tipo, coloca aí a ferramenta e vamos buscar as operações sem fazer uma leitura geral, vai ser absurdo, tá? Por quê? Vamos lá. Se você vier aqui, ó, apertar BT, aperta BT e for lá na ferramenta, clica nela. Aqui embaixo, ó, no modo 4, tá? No modo 4, vai ter isso aqui, ó. Defina a configuração dos candles em destaque. Se você clicar aqui, ó, vai aparecer essa outra janela, tá? Nessa outra janela, onde você pode ativar a ferramenta e tem isso, ó. Defina a configuração do primeiro limite e segundo limite. O que é isso? É um filtro para você poder colorir as barras de acordo à regra de coloração de baixo. Então você pode ter essa leitura do fluxo, entre aspas, diretamente no candle. Então, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui só os principais, né? Então eu vou colocar o primeiro limite em 90%, então só as que foram o 90% maior, e 99%, né? Para ser aquelas principais, tipo quase 100% desequilibrado para compra, por exemplo. E eu vou ativar a ferramenta, tá? Se a sua aparecer assim, provavelmente não vai, tá? A minha, porque a minha versão beta, eu tô sempre fazendo teste aqui com o João. Então, se acontecer isso aqui, basta você ir apertando que volta. Deixa eu ajustar isso aqui. A versão beta é foda. Pronto, bom demais. Apertei aqui, ó, em ativar, tá vendo? De novo, eu coloquei um filtro de 90%. Então, só vão aparecer as principais. Você poderia ter todas as cores possíveis aqui do seu gráfico. Mas ficaria bem feio, tá? Mas com isso, olha só como é que fica fácil agora você identificar. Por exemplo, aquela região que a gente estava de olho agora, olha só. Tá vendo? Aqui, aquele ponto, olha só como é que a gente deixa pavio nessas faixas de preço, né? Olha só, tá? Embaixo em compra, mesma coisa. Tanto para você ter ela como alvo, né, como referência do ponto de compra e de venda, quanto para você ter uma noção do que a gente estava falando de estrutura. Repara que a gente tem queda com compra, ou seja, tem gente comprando para a gente comprar, comprando para a gente comprar, e uma alta com venda, mostrando que aqui a gente tem mais venda. Por exemplo, aqui, olha só esse candle aqui, sem pavio nenhum, completamente vermelho. Mostrando que aqui, ó, foi o ponto que teve mais desequilíbrio em venda do que em compra. E depois disso, o mercado cai. Ele sobe vendendo e depois o mercado simplesmente cai por desinteresse. Tá vendo que ele não continua essa oferta, né? Se você olhar aqui para trás, ó, aí aqui tem os movimentos passados, né? Por exemplo, aqui, de novo, questão de contexto, ó. Por exemplo, aqui, porque a ferramenta está antiga. Aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma movimentação em queda com compra, já começando a mostrar que estava tendo um interesse comprador. Depois, a gente teve toda essa movimentação aqui em cima indicando venda e ele desaba. Tá? De novo, venda aqui de novo. Ou seja, pensa comigo, qual a região de venda aqui nessa situação? Aqui em cima. Se ele continuasse essa movimentação, pegaria a operação de venda aqui em cima, exatamente aqui. No caso aí, daria uma 88 da FIBA, coisa do tipo assim. Né? Por exemplo, deixa eu ver, a gente falou que aquela hora foi do Eurodólar, né? Eurodólar. Deixa eu tentar ativar aqui o Eurodólar para vocês verem. Então, clica aqui. Vou desabilitar o Aggression também, que colore barra. Vamos pegar só do volume, tá? Vou clicar aqui, de novo. Quem destaque. Vamos colocar, tá vendo? Por base, eu vou deixar todos aqui para vocês verem, tá? Por base, ele vem em 60. Então ele colore tudo. Se você tirar aqui, ó, habilitar ele do jeito que ele vem, ele vai colorir tudo. Então vai ficar todas as informações aqui que você pode ter da barca de baixo, tá? Menos essas mínimas absurdas aqui. Então, ó, aqui é a de venda. Olha o reteste do movimento. Aqui, tá vendo como que aqui a gente tem várias barras de compra direcionais. Ó. Compra, teste, compra, teste, compra, teste. Exatamente o ponto que ele bate o movimento e continua sendo comprador. Tá? Então, a gente praticamente não tinha região de venda aqui. Ó. Quase não teve venda suficiente aqui. Se você olhar para trás, ó, aqui, por exemplo, outra situação muito boa também. Repara como que aqui a gente tem uma ponta compradora muito forte aqui, atuando muito aqui, e depois em seguida o mercado cai, desaba, mostrando que teve uma absorção nessa faixa de preço aqui. Mesma coisa aqui. Venda, 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 desequilíbrio em venda absurdo. Tá? Outro ponto de forma base. Enfim, a gente poderia pegar aqui
exemplos infinitos aqui. Mas o ponto é, com isso aqui, você consegue validar qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? Tem aula sobre isso aqui dentro da ADT, tem a aula sobre isso aqui na Fraternidade. Basta você assistir lá e acompanhar. Bacana? E se você quiser, não tiver acesso a isso aqui, quiser assinar as ferramentas, o link vai estar aqui embaixo. Tamo junto, eu sou o Começo.